Olá a todos, meu nome é Oscar Garcia, sou bibliotecário e agente literário. Estamos começando mais uma edição mais do que especial do nosso querido podcast. Livros, livros e mais livros. E hoje teremos uma presença mais do que especial no nosso podcast. Quem será o autor que estamos recebendo hoje? Nos Livros, Livros e Mais Livros, recebemos um escritor que transforma poesia, humor e afeto em leitura para crianças e jovens. Autor de cerca de 50 livros, ele já foi finalista do Prêmio Jabuti 3 vezes e venceu em 2016 na categoria Livro Infantil. É idealizador e coordenador dos projetos socioeducativos literários em escolas que levam livros e bons encontros para os seus alunos. Seja bem-vindo, José Santos! Meu grande amigo José Santos, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso recebê-lo no nosso podcast Livros, Livros e Mais Livros. Tudo bem, Zé? Como você está? Tudo bem, Oscar. Obrigado aí pelo convite e dou o meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os ouvintes, porque a gente nunca sabe a que horas eles vão nos escutar, né? É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos. José, vamos começar bem aqui a nossa conversa, o nosso papo. Para começarmos bem, eu quero te perguntar o seguinte. José Santos, de onde vem a inspiração para escrever os seus livros, meu amigo? Olha, a palavra inspiração ela é meio complicada, né? Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça tem o autor, a autora está sentado num banco de praça, de repente ela escuta aí uma voz que só ela escuta, sente um vento, algo acontece e aí as ideias vêm. Também é possível, né, disso acontecer. Mas, no meu caso específico, eu gosto muito de fazer livros usando pesquisa, mergulhando em temas. E, então, a inspiração tem que ficar aliada aí com o trabalho do dia a dia, da pesquisa, da leitura, para que os livros possam acontecer, né? E como eu faço livros aí infanto-juvenis aí para muitas áreas, né? Eu preciso estudar, né? Já fiz livros sobre moda, sobre astronomia, sobre folclore, sobre futebol, sobre mitologia grega. Nossa, é muito assunto. E sempre é divertido, né? Pesquisar, estudar, a gente fica sabendo muito mais do que quando começou o projeto, né? É isso, né? E é muito bom. E sabendo e conhecendo mais é sempre bom, né, Zé? José Santos, você está comemorando 20 anos de carreira. Quantos livros? Oscar, exatamente, em outubro de 2005, né, eu lanço meu primeiro livro em parceria com o ilustrador Alci Linares, né? Então já se vão 20 anos e é muita coisa que já aconteceu. Eu divido meus livros em 2 caixinhas. Uma são os livros de escrita colaborativa, né, que eu já fiz com muitas escolas espalhadas por aí, onde a gente incentiva, né, as crianças a escreverem seus próprios textos. Em 3 coleções diferentes nós já fizemos isso, né, muito em parceria com a escritora Selma Maria, aí, grande parceira de tantos anos. E tem a outra caixa, que são meus livros de criação, aonde aí sim eu deixo de ser esse educador, né, da palavra para poder mostrar as minhas inventações de moda. E aí já dá uns 30, né? Com os da colaborativa, mais de 50 livros, muita coisa. Mais de 50 livros em 20 anos. Meus parabéns. Obrigado. E aí, Oscar, nesse recorte, né, dos livros autorais, eu já fiz prosa, poesia, crônica de viagem, né, o tema da viagem é sempre presente.
mas a maioria dos meus livros são de poesia. José, o que você prefere escrever, prosa ou poesia? E por quê? Olha, é uma coisa de facilidade, né? Para mim, escrever poesia é muito mais fácil. Às vezes é mais fácil eu fazer um soneto que 5 linhas de prosa. Então, é muito da facilidade. Meus amigos prosadores falam o contrário. Ah, eu escreveria 200 páginas, mas não faria um cordel. Então, vem muito eu chamo de facilidade, né? Dessa possibilidade de você ir mais fundo e mais rápido num caminho. E esse meu é o da poesia. O Bukowski dizia isso. Ele dizia que a poesia, para ele, era muito mais fácil do que a prosa. A poesia vinha muito mais tranquila. É o Charles Bukowski, escritor norte-americano, proibido para menores de 21 anos, né? Nascido na Alemanha. José, e dentro da poesia, você faz literatura de cordel. Quais as diferenças em escrever a poesia pura e a poesia do cordel, por exemplo? Ah, isso é uma boa pergunta, Oscar, porque nos livros de poesia, vamos dizer, solta, eu posso usar aí vários métodos, né? Eu posso fazer um soneto, que tem 14 versos, eu posso fazer uma coleção de quadras, que tem 4, eu posso ir por vários caminhos. O cordel, você vai contar uma história. Tem começo, meio, fim, com estrofes, né, que são esses blocos de versos que são rimados. E aí é riquíssimo, né? Esse cancioneiro aí do cordel é uma maravilha, porque você pode fazer versos com 6, né? 6 versos, uma estrofe, a sextilha, que é a mais conhecida e mais popular. Aí você pode fazer uma septilha, que são 7 versos com rimas internas diferentes. Você pode fazer uma décima, que é bem difícil. São 10 versos com rimas bem variadas. E no cordel eu já contei aí muitas histórias, desde histórias de fantasmas e assombrações. Já fiz cordel pegando o tema do dinheiro na cultura popular. Fiz um cordel agora inédito ainda, pegando temas aí da natureza, mas sempre contando uma história na literatura do cordel. E aí, na poesia, na reunião de poemas, a gente vai contando de outras coisas misturadas, né? Fazendo um caleidoscópio aí de assuntos. Dentro da poesia, você também faz limeriques. Como seria fazer o limerique? Ele é mais difícil? O limerique é enjoado de fazer, mas é muito gostoso, porque isso é uma contribuição aqui no Brasil da Tatiana Belink e do Zé Paulo Paes, porque ele é uma forma da poesia inglesa, né, associada a uma cidade portuária da Irlanda que chama Limerick. Por isso, então, os versos dos limeriques, só que os limeriques irlandeses são também proibidos para menores de 21 anos. São canções de marinheiro lá, cheio de palavrão. Agora o povo todo vai querer ouvir, vai ir atrás dos limeriques, então. E aí teve um cara na Inglaterra, um contemporâneo do Lewis Carroll, que é o autor da Alice no País das Maravilhas, né, que é o Edward Lear. E ele que pegou essa fórmula de 5 versos do limerique e fez para criança. E deu muito certo, é muito engraçado. Ele é traduzido no Brasil, tem vários livros aí com a tradução o livro do nonsense, que é tudo meio absurdo. E aí vários autores brasileiros, autoras também se envolveram nisso. E eu conheci o limerique com o Zé Paulo Paes e a Tatiana Belink. E tenho feito, né, um dia ainda vou publicar esse livro dos limeriques aí, que é uma viagem pelo Brasil, e encaixa muito bem. Eu acho que é uma coisa gostosa, né, essa musicalidade, as crianças gostam muito desse tipo de construção poética. Gostam de verdade mesmo, quando a gente trabalha, em especial a Tatiana Belink, eles curtem bastante.
Bem interessante como chama a atenção, principalmente das crianças mais jovens. Zé, você estava falando do seu processo de pesquisa, que você acaba, né, é menos insight, mais pesquisa mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu processo de pesquisa. Como que você faz? Você tem uma ideia e vai pesquisar sobre a pessoa, sobre o mito. Eu queria que você falasse do seu processo de pesquisa para escrever. Por exemplo, quando os meus filhos foram para Fundamental 2, quer dizer, meu filho mais velho foi para o Fundamental 2, ele foi para uma escola aí bem bacana e tinha a temática da mitologia grega. Aí eu falei, opa, vou escrever sobre isso. Aí eu fiquei lendo, olha, qual é mesmo a história do Apolo? Mas qual é a história do Poseidon? Ou Netuno, né? Porque tem essa diferença de nomes, que são os nomes gregos E romanos. Então, o Poseidon é grego e Netuno é romano, né? Eros, grego. Cupido, romano. Por aí vai. Então, ia lendo, pesquisando. E é gostoso, porque a gente volta a esses temas depois, quando adulto. E eu lia, quando criança, eu lia bem sobre esse tema da mitologia, mas aí a gente tem que ler, tem que estudar, e usando fontes aí confiáveis, porque hoje em dia ainda tem esse perigo, né? Quem é jovem, inexperiente, e até fica um alerta aí para os aspirantes, né, a escritoras estão ouvindo, é um perigo a gente fazer essas consultas rápidas para pesquisa aí no celular, porque não tem uma fonte segura. Muita informação falsa, muita fake news. A gente vive num momento da fake news. Aí você preguiça, moleza, tem que terminar esse Netuno. Mas quem é Netuno mesmo? Dei lá. Quem é Netuno? Aí fala. Mas aí pode falar um monte de coisa errada. E aí? Então, a gente tem que procurar boas fontes para nos ajudar nessa pesquisa. Porque depois que o livro foi publicado, já era. Aí fica difícil, né? Já era. Então, tem que pesquisar muito. Que dica que você dá, então, para os nossos leitores, nossos ouvintes, as pessoas que estão vendo o nosso podcast e querem ser escritores? Que dica que você dá para eles, José? Olha, eu acho que eles têm que seguir o sonho deles, porque, olha, a probabilidade de eu ter virado escritor era mínima. Nasci numa cidade muito pequena, né, Santana do Deserto, tem 4.000 habitantes. Fui para uma cidade pequena também. Depois, meu pai era funcionário público, né, ia viajando, né, trocando de cargos, né. E então estava ligado muito numa vida rural, né, da cidade pequena, que era ótimo. Só que eu mudei para uma cidade um pouco maior, que na época tinha 40.000 habitantes em Minas. Qual cidade? Chamada Cataguases. Cataguases. Cataguases tem uma tradição cultural, literária, e lá eu encontro a minha primeira biblioteca, que depois eu vou contar aqui, que isso é um impacto grande. Quando eu escrever minhas memórias, eu tenho que ter um capítulo sobre a biblioteca de Cataguases. Mas, então, Oscar, só é escritor quem é um bom leitor. Não adianta. Se você não lê, se você não é muito ligado nisso, a sua criação não vai ser potente. Então, não adianta. Não é ler os livros para você, vou copiar essas histórias. Não, não é isso. É porque, na leitura, a gente vai encontrando, fazendo encontros maravilhosos, intertemporais, né, com grandes autores. Por exemplo, quando eu li Dom Quixote de La Mancha, que coisa espetacular. E o autor escreveu há quase mais de 400 anos esse livro. Você leu Dom Quixote quando, Zé? Em que momento? Em vários momentos, inclusive ano passado. Né? Releu de novo. Mas é uma obra para ser relida sempre. Né? Eu li adolescente aquelas versões que foram recontadas. Sim. Mas quando eu estava na universidade, aí eu li facílimo.
gostoso, o cara era genial. Porque, além de tudo que ele conta, ele ainda conta de um jeito fácil. Então, E divertido demais, né? muito, usando humor, né? E, então, essas leituras são muito interessantes. Ah, tem livros clássicos que você acha difícil? Tudo bem, leia os adaptados, né? Que é o chamado reconto, né? Ah, eu vou... Tem autores que fazem isso muito bem, recontam o Júlio Verne, recontam aí a Odisseia e a Ilíada. Então, isso é uma porta de entrada muito válida. Porque tem livros que são difíceis mesmo, você só vai ler quanto adulto. Mas, então, voltando aos aspirantes aí, gente, tem que escrever, tem que ler para isso, e, hoje em dia, é muito mais fácil do seu trabalho ser conhecido, por causa da internet, das redes, mas, antes de publicar, é legal sua professora ler, seus amigos, porque a gente erra muito. E também não adianta botar no celular, por favor, revise esse meu texto aqui, torne-o melhor, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Eu acho que a escrita é uma coisa individual, pessoal, papel, e depois você pode ir mostrando para pessoas próximas. Eu acho que isso é importante, Zé, mostrar, porque às vezes as pessoas escrevem e ficam inseguras quanto a mostrar, mas é legal, tem que mostrar mesmo para as pessoas, para os leitores, né, ter os leitores beta, para as pessoas conversarem, falar, isso aqui pode melhorar, isso aqui funciona bem, isso não funciona. Eu acho que é importante mesmo escrever e mostrar para alguém que você confie, né? Ah, pois é, porque tem uma frase, é atribuída ao Mário de Andrade, mas eu não sei se é dele, eu não vi publicada, mas o conteúdo é muito bom, que fala assim: se você escreve e não mostra, é por vaidade. Se você escreve e mostra, é por vaidade também. Então, pronto. Então mostre, é não isso. Tem saída, então mostre. Muito bom. Olha, se foi o Mário de Andrade, genial. Tomara que tenha sido. Muito bem. Zé, eu queria falar com você sobre a língua portuguesa. Você é um profundo pesquisador da língua portuguesa. Eu queria que você me falasse um pouco da nossa língua portuguesa aí pelo mundo. Como que a nossa língua portuguesa anda pelo mundo nos dias atuais? Então, Oscar, olha, tem dois caminhos, né? A língua portuguesa anda pelo mundo e ela anda pelo interior do Brasil, pelos dialetos. Por exemplo, em Minas, a gente não fala um português fácil, né? A gente fala o que se chama o mineirês, ou seja, é uma versão da língua, mas pronunciada com palavras, com entonações diferentes, né? O sotaque, assim como os conteúdos. E você tem um português falado em Porto Alegre, que é diferente do português mineiro, que vai ser diferente do português pernambucano. No final, todo mundo se entende, mas isso é maravilhoso. No português espalhado, então, em Angola, Cabo Verde, Moçambique, nas ex-colônias, é interessantíssimo também, porque eles usam a base da língua portuguesa e vão incorporando palavras, interjeições, outros jeitos, que é muito interessante, ainda mais ficando distante do modelo do português de Portugal. E é muito mais rico, né? A gente nota a riqueza de palavras, o vocabulário é muito mais extenso tanto no Brasil quanto nas colônias africanas do que em Portugal mesmo, né? Portugal, eu morei em Lisboa, eu achei Portugal muito restrito mesmo o vocabulário. Ah, sem dúvida, mas que eles têm aquela realidade dali, né? De se falar o português na Europa. Então, o português falado aqui é diferente do de Angola, de Moçambique, muita inventividade, né? Por exemplo, eu estava lendo um texto lá de Moçambique, e aí a pessoa falou, e foi dando 6 horas, ele começou a
fechar as janelas e baigonar a casa. Baigonar? Falei, meu Deus, O que seria baigonar? Então, aí eu fiquei pensando, mas ó, Baygon é uma marca de inseticida. Então, baigonar é jogar o inseticida aí por causa dos mosquitos pernilongos. Detetizar a casa. Vem de DDT também, né? Então, é muito criativo o processo. E eu acho que a língua enriquece com isso, com esse falar específico de Angola, com, por exemplo, camba, que é uma palavra muito gostosa, que é amigo. Camba é amigo em Angola. Camba. Com K? Com K. Meus amigos, meus cambas angolanos. Né? Então, tem a contribuição de todos os países. E aqui no Brasil ainda tem essa contribuição enorme, porque ainda tem os falares regionais. O regionalismo que é bem grande, o país é muito extenso, né? Você acaba tendo dialetos e mais dialetos. Então, por exemplo, no Pará, você fala, estou de bubuia, estou paradão, olhando ali, relaxado. É uma postura observadora. Tem uma expressão muito legal do Amazonas, quando você não quer ir num lugar, tipo, agora está fazendo 35 graus à sombra aqui em São Paulo. Aí eu falo, ô Oscar, vamos andando até ali no Jockey Club. Aí, se você fosse amazonense, você ia falar, bora lá só tu. Bora lá só tu. Vai você que eu vou ficar por aqui na sombrinha mesmo, da água fresca. Não quero, não. Então, é uma criatividade do brasileiro incrível, né? Maravilhosa, né? Zé, você já fez livros que você pesquisou bastante das diferenças das palavras, né, da língua portuguesa, tanto nas colônias africanas, enfim, nos países que se fala a língua portuguesa. Como foi fazer esse trabalho? Você foi para os países da África, você os conhece? Como que funcionou esse trabalho? Não, eu conheço Portugal, né? E tanto o Portugal dos portugueses quanto o Portugal dos africanos que moram lá, né? Que você conheceu também em Lisboa, né? Naquela região ali dos Anjos, região central ali. Moram muitos imigrantes de vários países, então é incrível, né? Conhecer. E tem as casas também, né? Tem a casa de Cabo Verde, tem a casa de Angola. Então, essa viagem a Portugal, das muitas lá que eu fiz, da pesquisa, eu também conheci muitos africanos de diferentes origens. Isso foi muito enriquecedor, porque ainda não estive. Ainda não. Na África. Seus livros estiveram. Livros tiveram, mas porque eu fiz um livro que era contando um pouquinho como eram as palavras e expressões nos diversos países. Nós tivemos um apoio, né, do projeto, que ele surge com o Itamaraty, né, o Ministério das Relações Exteriores. Então, as embaixadas nos ajudaram. O pessoal das embaixadas adorou aquilo, então eles ficavam mandando lista de palavras, e isso ajudou bastante na pesquisa. E agora, esse foi o livro com os personagens da Turma da Mônica, né? Para ajudar mais ainda. Porque eles fazem essa viagem. Eu gosto muito do tema viagem, né, Oscar? Da escrita da viagem, que é uma coisa que existe desde que os humanos viajam, né? Por exemplo, a Odisseia é um fantástico livro de viagem. Que Ulisses, depois que termina a Guerra de Troia, ele quer voltar para casa, mas aí ele dá um azar danado e não consegue nunca voltar, e ele vai sempre parando. Sempre acontece alguma coisa. Então, tanto que hoje a gente fala, nossa, uma coisa muito difícil, foi uma odisseia. Sim. Então, é o caso dele, ele ficou aí numa dificuldade tremenda para voltar. Mas, então, a gente percorre, né, em toda a literatura universal, muito dessa questão das viagens. Você tem A Mil e Uma Noite, você tem a viagem de Gulliver. Alice no País das Maravilhas não deixa de ser uma grande viagem. É uma grandíssima viagem, sem dúvida nenhuma. E hoje em dia, né, os autores contemporâneos estão aí muito envolvidos com as viagens também.
Então, é um tema que eu gosto muito. E eu conheci o Maurício de Souza na flor da idade ainda, ele devia estar com 70 anos, agora está com 90, né? E Maurício muito animado de fazer coisas, ele falou, já que você vai passar uma temporada em Portugal, eu tenho um personagem que é o Antônio Alfacinha, e vamos pensar um livro da turma viajando para lá. E aí eu fiz esse livro com ele, e equipe, né? Que tinha 200 palavras diferentes do português de Portugal e do Brasil. Né? Isso é uma pesquisa bem ampla, né? Uma pesquisa. Você levou quanto tempo para fazer essa pesquisa? Eu tinha um bloquinho de nota, todo dia era só sair na rua lá que você ia... eu lembro de uma... Porque tem muitas gafes, né, que a gente comete. Eu acho que a primeira vez que eu fui numa padaria, não tem padaria, né, Oscar? Com esse nome, né? Mas eu queria tomar um café com leite, e aí a senhora lá, vai querer um galão? Aí eu falei, minha senhora, eu acho que um galão é muito, né? E um galão é um copo grande de café com leite. Para aqui, um galão é uma medida aqui de não sei quantos litros, né? Você usa mais para galão de gasolina, né? E por aí vai. Mas, então, tinha isso, geladeira, frigorífico. O café da manhã, o pequeno almoço. Pequeno almoço. São muitas palavras, né? E agora, os pais conservadores portugueses estão em pânico porque os portuguesinhos estão aprendendo a falar as nossas palavras. Falam geladeira ao invés do frigorífico. E eles reclamam, estão tentando fazer que a gente fale brasileiro, que é uma bobagem isso, não tem brasileiro. Todos nós falamos a língua portuguesa, na sua variante. Então, eu não falo brasileiro, eu falo português. Você também. E isso ocorre mais por meio do novela, filme, né? Não é tanto pelos livros, ou é pelos livros? Olha, em Portugal, no caso, não, porque são poucos os livros de autores brasileiros que circulam lá. E por que você acha que isso acontece, José? Não deveria ter uma troca maior? Deveria, mas essa balança é desigual. Né? A gente abre aí o coração e as estantes aí das livrarias dos autores portugueses e autoras, são muito bons, e que bom que o público brasileiro pode ter acesso a isso, mas lá a coisa é muito mais fechada. Então, a coisa chega pela música, maravilhosa, Chico Buarque, Caetano. Um marco foi a novela Gabriela, a partir de um livro de Jorge Amado, foi nos anos 70. E as novelas brasileiras ainda vão para lá. É e né, os José? programas de internet. Por exemplo, Felipe Neto e o Lucas Neto, eles têm uma penetração com as crianças lá incrível. Então, elas estão aprendendo muito a falar os nossos termos e gírias por causa do Lucas Neto. Mas é engraçado isso, porque a novela Gabriela chegou e o livro não chegou tanto, então. O original, o livro Gabriela. Não, eu creio que a novela foi um suporte aí para Foi um estrondo, né? o livro circular, que é um livro muito bom. Recomendo Gabriela Cravo e Canela, se você já está aí no ensino médio, né? Senão, não recomendo, não. A Escravizaura também fez um sucesso grande em Portugal, não foi? Sim, a novela com a novela Lucélia com a Santos. Lucélia Santos. Exatamente. Mas agora, o que é bacana é que os autores dos outros países chegam também ao Brasil, né? Por exemplo, Mia Couto, autor moçambicano, Paulina Chiziane, também autora, o Ondiak, angolano. Então, os relatos, né, de histórias passadas em outros países que falam português também é muito interessante. Mas ainda é muito pouco, né, José? Na minha visão, a gente tem poucas obras dos autores que escrevem na língua portuguesa lançados no Brasil, e também os livros dos autores brasileiros não chegam tanto nas colônias, né? Por exemplo, Moçambique tem um autor muito bom chamado Celso Cossa,
autor de primeira, eu já tive acesso a livros dele em edições moçambicanas. Nossa, esse é o cara que tinha que ser publicado aqui, porque ele tem a produção infanto-juvenil da maior qualidade. E Infanto-juvenil. Infanto-juvenil, Celso Costa. Então, tem o Amócio Mucavelli, tem muita gente, né? E os esforços são pequenos comparados com a publicação de autores de língua inglesa, francesa, alemã, que vem para cá. Essa balança está Desigual. Tá desigual. Esperamos que equilibre essa balança. Mudando totalmente de assunto agora, José, eu queria que você me falasse como é viver numa família de escritores. Ah, pois é, a nossa família é. Primeira geração, Conta né? para a gente como que é a primeira geração e aí conta o que vem depois, nas próximas gerações. Porque da minha família, tanto de pai, nem de mãe, não tem ninguém na escrita. Fui o primeiro e eu sou casado aqui no segundo casamento com uma escritora, que é a Selma Maria. Tem muitos livros publicados no infanto-juvenil, né? Então, conviver com a Selma é muito interessante também da gente, né, ficar comentando o que eu escrevi hoje, o que eu quero fazer com esse tema. Eu tive uma influência de tal autor. Então, são conversas bacanas. Ela é sua primeira leitora? Não. Não? E você é o primeiro leitor dela? Olha, são fases, né, Oscar? Porque, às vezes, quando eu estava no começo da carreira, o que eu me treinei? Meus primeiros leitores tinham que ser crianças. E foi muito bom isso. Então, meus filhos, né, Miguel e Jonas, sempre liam umas coisas, o pessoal da escola, né? Mas então, falando da família, o Miguel e o Jonas, que são do meu primeiro casamento, né? Eles têm hoje 30 e 25 anos e se ligaram nessa coisa da leitura mesmo, de publicar. O Jonas tem uma produção de cordel, já fez 17 cordéis. Escreveu infanto-juvenil comigo, né? O primeiro livro que eu publiquei com ele tinha 12 anos. E fizemos, então, alguns livros infantis. Então, agora ele está adulto, né? Está pegando outros temas aí também, está envolvido na letra de música. Então, ele está numa fase bem legal e ele sabe do valor do livro. O Miguel, que é o mais novo, né? Ele escreve contos, ele fez pesquisa para mim num livro da Maurício Souza, que nós fizemos, e ele é muito da prosa. Ele é prosador. Ele tem desde o microconto até a narrativa de mais fôlego. E aí tem os filhos da Selma, né? Do primeiro casamento dela também, que nós misturamos tudo aqui numa nova família, né? Então, a gente tem a Nina Anderson, que é ilustradora e autora também, e tem o Camilo, que é bibliotecário e muito envolvido nessa questão da biblioteca e também na produção aí de escrita colaborativa. Como é bom ver bibliotecários por aí, hein? Que bom, Zé. Ah, sem dúvida. E, Oscar, então deixa eu te contar a minha história com a biblioteca. Eu ia perguntar isso agora. Você não vai ficar sem contar essa história, Zé. Lá de Cataguases, nos conte. Porque, então, antes de mudar para Cataguases, eu já aprendi a ler em casa, com a minha mãe. O que você aprendeu? O que você lia na sua infância, na sua primeira infância? Mas, então, aí eu tinha uma cartilha, né, que eu fui aprendendo por essa cartilha e fui. Então, eu tinha 5, 6 anos. Então, era quadrinho. Ainda era o Império Disney. Maurício Souza ainda não tinha trucidado o Império Disney. Então, era essa... Pato Donald. Tinha o Patinhas, Pato Donald, Pateta, mas já tinha o Peninha, e já tinha o Zé Carioca. E as histórias do Zé Carioca brasileiro foram feitas por um grande cara, que é o Canini. Até o ilustrador Eloy Guazelli, ele fez o TCC dele sobre fez o mestrado dele em cima do Canini e o Zé Carioca.
E ele conseguiu fazer um quadrinho muito brasileiro e era muito legal. Então, eu sempre acompanhei isso. E o Zé Carioca devia todo mundo, não pagava. E então o Canini criou até uma associação chamada Anacoseca. Que eram os cobradores do Zé Carioca. É, né? Associação Nacional dos Cobradores do Zé Carioca. Então, eu estava muito envolvido no quadrinho, tinha muito, que era o que chegava numa cidade pequena lá com Volta Grande, né? Tinha um livro ou outro, mas aí eu mudei para Cataguases. Então, eu tinha de 7 para 8 anos e não sabia o que vinha por ali. E foi uma experiência muito marcante, porque Cataguases é uma cidade ligada à literatura mesmo, há muitas gerações. Nos anos 20 do século passado, já tinha uma revista literária chamada Revista Verde, e, além dos autores locais, né, Rosário Fusco, Ascânio Lopes, teve a colaboração dos modernistas. Tem número que está em Drummond, tem outro número que tem Oswald de Andrade, Mário. Então, é uma coisa incrível. Incrível. E eu fui parar, então, no ginásio, né? Eu fiz lá 2 anos de grupo escolar e cheguei no ginásio, então, com 10 anos. E era uma escola linda, que era um projeto do Oscar Niemeyer. Ele projetou uma escola. Então, foi lá. E lá eu cheguei e vi que tinha um grande salão repleto de livro e que a gente podia levar os livros para casa, mas tinha que entregar. Olha que interessante. A biblioteca era escolar, não era uma biblioteca pública. Era a biblioteca escolar do Colégio Cataguases, que foi um impacto. E aí eu ficava pegando livro o tempo todo. E eu lembro direitinho, tinha a coleção do Júlio Verne, encadernada, de 3 cores. Os mais famosos eram os verdes, que é Viagem ao Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Mundo. dias. Eram os verdes. Tinham histórias menores nas coleções lá, vermelha e azul, que eu li também. E, então, foi marcante. E tinha uma coisa legal, que era o seguinte: a bibliotecária mandava a lista dos leitores mais assíduos para o jornalzinho da cidade, todo mês. Então, a primeira vez que eu saí no jornal, para motivo de alegria da minha família, que eu era o leitor, um dos leitores mais assíduos. Aí tinha lá meu nome e livros que eu peguei. Olha a legal. estratégia Olha que da bacana. bibliotecária. Muito bom. Porque isso me encheu a bola lá em casa, né? E realmente tinham bons livros lá. E lá eu conheci uma coisa um autor que me marcou até hoje, que é o Monteiro Lobato. Então, tinha as obras adultas do Monteiro Lobato, Urupê, Cidades Mortas, e tinha toda a obra infantil. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí tinha Gramática de Emília, Aritmética de Emília, Viagem ao Céu, Poço do Visconde. Poço do Visconde. E aí é que me marcou muito, porque aí eu li o Minotauro e os 12 Trabalhos de Hércules. Foi incrível. Aí que eu me liguei nesse assunto aí Da mitologia grega. Da mitologia grega, da cultura clássica, dos gregos. Nossa, E é que interessante coisa que é a maravilhosa. Emília contando, né? A Emília é o Hércules e a Emília junto com o Hércules. E ela mandava no Hércules. Mandava. Lelé, chamava ele de Lelé. Lelé, vamos lá. Pois é, e aí ela botou apelido no Centauro lá de Meio a Meio. É verdade, meio a meio. Então, Oscar, para uma cidade que tinha uma livraria mínima, que era uma papelaria que vendia alguns livros e tudo, ter uma biblioteca foi marcante. E não era pública, né? Isso que é mais interessante, uma biblioteca escolar. Mas a escola era pública. Né? E tem um outro escritor aí muito conhecido, que é o Luiz Rufato, e ele está escrevendo as memórias dele, tem publicado, né, na internet, e tem um que é do primeiro livro que ele pega na biblioteca. Na mesma biblioteca? É, na mesma, porque a gente foi contemporâneo. Ah, vocês estudaram juntos? Não, mas a gente não se conheceu lá. A gente só se conheceu em Juiz de Fora quando a gente foi para a universidade. Olha, grande Cataguases, hein? Estudaram juntos e não se conheceram? Aí tinha o Ronaldo Cagiano, que é um ótimo escritor, a Eutânia André, vieram de lá também, mas a gente era criança, né? Não circulava tanto assim.
E o Fato conta, né, com emoção lá, quando ele pega um livro e o pai, ele chegou um livro em casa e o pai preocupado, mas que livro é esse? De onde você pegou isso, meu filho? Falou, não, peguei emprestado, mas vou devolver. Não, você tem que devolver amanhã isso. O pai dele não entendia muito a lógica da E o biblioteca. Rufato conta, né, que o pai dele era pipoqueiro, né? É o segundo maior pipoqueiro da cidade, que fica na Praça Santa Rita. Era o segundo maior. É, que o outro, o principal, que vendia mais, ficava na Praça Rui Barbosa. E essas histórias dele de leitura são muito interessantes. Ele pegou um livro dificílimo sobre um massacre durante a Segunda Guerra Mundial, chamado Babiar. Pegou. Ele podia até ter desistido da coisa toda por pegar esse livro tão difícil, impróprio. sim. Mas ele já tinha o pique do leitor, né? E aí pegou esse, foi pegando outros livros e mais outros, e está aí até hoje. E aí, Zé, vamos aproveitar que você falou dessa biblioteca tão incrível lá de Cataguases. Para você, qual a importância das bibliotecas, Zé? Tanto a biblioteca escolar quanto a biblioteca pública. Oscar, a biblioteca é importantíssima, porque não, você imagina a sacada que é a biblioteca moderna, né? Você tem um acervo de livros para idades diferentes, você pode fazer isso de forma gratuita. Você não tem que comprar o livro para ficar para você. Não, você lê, devolve, pega outro. Então, esse princípio é interessante, né? Porque começa daí. Aí as bibliotecas promovem também ações de leitura, clubes do livro. A biblioteca, então, é um ponto que está ali falando, olha, presta atenção nos livros, que eles são importantes. São muito importantes e você fica rodeado deles. E não é esse princípio que eu tenho que comprar o livro para ter na minha casa. Porque, às vezes, eu não tenho nem esse dinheiro para isso. A família é muito grande. É democratizar, né? Então, Exatamente, democratizar a leitura. Né? Deveríamos ter bibliotecas públicas em todos os locais, né? Em todas as cidades, todos os bairros, todo local deveria ter a biblioteca pública, né? Sem dúvida, Oscar, porque a vontade de ler é grande nas pessoas. Mas se você não tem o incentivo e você não tem o acesso, isso vai esmorecendo. Eu sempre falo, os jovens gostam de ler, mas os jovens têm que ter o livro próximo, senão fica difícil mesmo. Sem dúvida. E ler o livro é uma experiência incrível, né? Porque não é ficar rolando tela. E cansa você ficar rolando tela. Porque o celular, você lê informações curtas, né? Você vê um vídeo, mas você não vai ler o Dom Quixote no celular. Não. Você não vai ler Capitães de Areia no celular. Não, e mais, né? Você pega, se a gente está falando de livro para jovens, para as crianças, as ilustrações, né? Você pega o livro ilustrado, né? Na tela do celular você perde demais. Não... Já o livro, você pega o livro na mão, você sente o livro, é outra coisa. Eu sou a favor da leitura sempre. Não é que eu seja contra as pessoas que leem no celular. Para mim, a leitura é válida. O que importa é que as pessoas leiam. Mas o livro infantil e juvenil, principalmente, para mim, faz a diferença você ter, sabe? Você olha o livro, você sente o cheiro do livro, né? O tato. A experiência literária é outra com o livro na mão mesmo. É um grande invento, né? Porque o livro, como a gente conhece ele hoje, né? Com capa, passando as páginas, ele tem aí 500 anos, né? Porque antes era pergaminho. Para mim... Você ia enrolando. Agora, você imagina, não precisa de bateria. Precisa de uma luzinha lá, mesmo que seja uma lanterninha para ler escondido dos pais de noite lá, que fala, apaga a luz. Aí você está lá debaixo com a lanterninha e continua lendo. Mas é um formato poderoso. Para mim, a maior invenção do ser humano é o livro. Insubstituível, porque... E é um formato consagrado, né? Falar, não, eu vou inovar. É muito difícil, porque já chegou num ponto que é isso. Está o livro, estão as páginas, você vai ler até o final, vai ter ilustração, não vai ter ilustração.
mas é aquele formato. É uma tecnologia muito avançada, né? Porque realmente pode, se der um bug e acabar a energia. Se você tiver uma luzinha mesmo, você consegue ler tranquilamente. Não tem problema nenhum. Se o livro cair no chão, você pega. Se o computador cair no chão, provavelmente acaba, né? E pode molhar o livro que você enxuga ele rápido. Aí tem que ser mais rápido mesmo. E me diz uma coisa, Zé, da sua obra, vamos falar um pouco da sua obra. Que livro você vê, que livros que você escreveu, que você vê, não sei se você já teve, se já falaram, se já deram a ideia dos seus livros virarem filmes. Você já teve essa proposta, já teve essas falas? Então, eu estou nessa conversa agora, esse ano, olha que curioso. Eu tenho um parceiro que eu fiz um livro junto com ele, que chama Alexandre Sayad. E o Alexandre Sayad é um grande educador, né? Muito envolvido, está estudando muito e palestrando, né? Sobre a questão da inteligência artificial na educação. Então, ele tem o lado dele, educador, aí, muito importante, né? Consultor da Unesco, ele é uma referência, ele é bem mais novo que eu. E eu e Sayad fizemos um livro que é uma aventura de uma menina de 15 anos de Santos, que ela ganha uma bolsa de estudos e vai morar em Portugal. E uma chamada Rita. E lá ela se envolve numa aventura tremenda para ajudar a descobrir um casal que se separou, e onde que eles estavam, e encontra até a máfia portuguesa da cidade do Porto, a máfia do Tremoço. A máfia do Tremoço, a máfia nortista portuguesa. E aí, então, é uma aventura infanto-juvenil, né? Então tem um limite, né? Ninguém morre, só pode ter um beijinho aí de leve, não pode ultrapassar certas fronteiras, né, do infanto-juvenil, mas é uma aventura muito divertida. E ele estava falando que é um livro que ele pensa em roteirizar, ele tem um amigo que poderia roteirizar, porque dá um caminho tanto para a animação quanto para fazer o que ele chamou hoje de live action, que é os atores reais aí fazendo. E realmente é uma história juvenil, mas com muita aventura, mistérios, reviravolta. Ainda envolve dois países. Então, é um caminho mesmo para pensar. Muito bom, muito interessante. E como que é escrever a quatro mãos, Zé? É divertido, eu já acostumei. Você já fez alguns livros, vários né? projetos são a quatro mãos. E às vezes em poesia é mais fácil, que você faz uma parte e a pessoa faz outra. No infanto-juvenil, fazer o livro com o ilustrador também é uma forma de parceria, porque é um livro meio a meio, né? O livro infantil é, na verdade, um triângulo, né? Entre o escritor, o ilustrador e o editor, né? Eles vão discutindo muito como construir um livro ali. E eu já tenho aí vários parceiros e é muito divertido fazer as coisas colaborativas assim. Com relação aos ilustradores, a gente sabe que na literatura infantil, juvenil, a ilustração é um lado muito importante. Como que funciona para você? Você escolhe os ilustradores, você gosta de dar palpite, você deixa os ilustradores mais soltos? Como que funciona para você essa questão da ilustração da sua obra? Então, ela começa pela admiração, né? Então, eu queria muito fazer um livro com Afonso Cruz, que é um ilustrador português autor, né? Depois ele pegou um caminho aí dele escrever também, mas quando ele começa, Afonso Cruz é um ilustrador de primeira. E aí eu acabei conseguindo fazer um livro com Afonso Cruz, porque eu sugeri para a editora, vamos tentar e tudo. Aí, o Eloá Guazelli, que é um parceirão, temos 5, 6 livros, também por aquela coisa, vamos fazer. E um cara desse é muito rápido, não tem que ficar explicando, ele já tem sacadas,
geniais aí que fazem que a ilustração fique muito melhor. Eu tenho uma parceria boa com o Ju Oliveira. O Ju Oliveira é um artista pernambucano, né? Está com mais de 80 anos, muito ativo, e temos vários livros juntos. Então, o processo é, o ilustrador lê o texto e aí cria lá as situações. Então, nunca teve muita questão de falar, você fez uma coisa que eu não gostei, que nada, eles levam o livro para muito além, né? Ampliam, né? Conseguem, a ilustração geralmente consegue ampliar a literatura mesmo. José, tem uma pergunta especial para você, Opa! que veio da Dominique. Ah, sim. A Dominique é minha filha de 11 anos, ela sempre manda a pergunta dela. A pergunta dela é a seguinte, ela gosta muito dos seus livros com os personagens folclóricos. Tem a Matinta Pereira, por exemplo, e ela perguntou se você já pensa em outro personagem folclórico para estar nos seus livros. Ah, pois é, ô Dominique, você pensou bem, porque esse ano, né, isso foi assunto de pesquisa, né, eu já fiz alguns livros pegando grandes não é personagens, né, grandes mitos aí do nosso folclore, né, Boitatá, Matinta Pereira, Mula Sem Cabeça, e eu fiquei impressionado com a história do corpo seco. Corpo Seco. O corpo seco é uma aparição que tem no Sudeste, mas tem também no Centro-Oeste. Ela circula. Que é um cara que em vida, mas foi tão ruim, tão terrível, que ele não conseguiu nem vaga para ficar no inferno. Foi rejeitado pelo inferno. Rejeitado pelo inferno, rejeitado pelo céu, obviamente. Então, ele é condenado a ficar na terra. E é um corpo todo ressequido, deve ser uma coisa assustadora, eu espero não encontrar com um durante a noite aí. E é um personagem que eu estou tentando ver uma história. E tem um tema também legal que eu também vi sobre esse ano, né, de cidades fantasma no Brasil. Que não tem, né? Na verdade, você pode falar, não, tem uns casarões lá no Velho Recife, assombrados, ou casarões assombrados em Ouro Preto, em que ficaram Minas. famosos em Recife com as assombrações do Recife Velho, né? Do Isso, Gilberto Freire. exatamente, é um clássico lá do Gilberto Freire. E aí eu vi que tem uma cidade fantasma na Amazônia chamada Velho Airão. Então, eu já estou pesquisando ali, já fiz um poeminha, porque aí as assombrações aparecem lá com tudo e é uma prova de coragem você dormir Uma lá cidade e fantasma. acordar no dia seguinte, falar, opa, estou aí. E cidade fantasma é uma coisa que eu acho que chama a atenção de todo mundo, né? Eu não sabia que tinha uma cidade fantasma no Brasil também, no estado do Amazonas, então. Velho Airão está no YouTube. Está no YouTube. Mas não tem livro ainda sobre o tema. Não. Olha só, hein? Belíssimo tema, hein? Porque se você viajar pelo Brasil fazendo aí uma rota das assombrações, é fantástico, porque tem aí de norte a sul, né? Em cada município, cada estado, cada local vai ter as suas assombrações. Muitas vezes tem a mesma, né, com às vezes nome diferente, características diferentes, mas a riqueza do Brasil é impressionante, né, Zé? Oscar, sem dúvida. Tem até um caso recentíssimo, né, que nós estamos fazendo um trabalho de escrita colaborativa com uma escola técnica de Minas, a Academia do Leite. Academia do Leite. Do Leite. Eles é ensino médio, né, e eles estudam para ser técnico em laticínios, e que é requisitadíssimo, né? A produção do queijo no Brasil tem aumentado muito, precisa de gente para trabalhar. Minas, né? Queijo mineiro que é... Pois é. Então, eles ficam ali em Delfim Moreira, perto de Itajubá, e o professor de português da escola, muito bacana, ele resolveu fazer uma proposta para os alunos escreverem histórias sobre assombração da região deles. E me veio uma história incrível do rádio enfeitiçado, e o personagem lá escutou, estava sozinho numa casa lá,
E de madrugada esse rádio começou a transmitir. E ainda falou o nome dele. Mas essa já está escrita a obra ou ainda não? Isso é a produção dos alunos. Foi a produção dos próprios estudantes. Que ouviram, né, conversaram com os pais, e aí eu recebi esse material delicioso, ainda vamos editar, né? E aí o personagem encontra com o outro no dia seguinte, falou, mas que estranho, eu passei a madrugada aqui, e o rádio ligou sozinho, e começou a falar coisa, falou, olha, tem uma tradição, que quando o rádio começa a funcionar, e ele fala o nome, essa pessoa morre em uma semana. Eita, olha só. E ele ouviu o nome dele, Oscar. Ele ouviu o nome dele? Então é uma história assustadora. Bela história, hein? Não conta mais. Deixa para quando a história sair, a gente fala dela, então. Bom, Zé, eu estava pensando numa coisa. Você estava falando da sua infância. Você começou, né, na sua cidade natal de 4.000 habitantes, onde você nasceu. Depois você mudou para uma cidade maior. Você morou muitos anos em São Paulo. E agora você voltou a morar no interior, né? Você está no interior de São Paulo, na cidade de Piracaia. Exatamente. E isso influencia na sua escrita, Zé? Ter voltado para o interior? Porque eu morei 30 anos em São Paulo, foi muito bom, né? 30 anos? Meus filhos nasceram aqui, foi um período muito bacana. Mas na época da pandemia, foi muito difícil, né? Para todo mundo. Todo mundo. E eu tive uma oportunidade, junto lá com a Selma Maria, da gente alugar uma casa no interior, zona rural, perto de Piracaia, 18 quilômetros do centro da cidade. Piracaia é uma cidade pequena, né, que fica entre Atibaia e Bragança Paulista. E foi ótimo, e aí estamos lá até hoje. E o tempo é diferente, né? A gente usa o tempo do sol, né? Acorda cedo, quando o sol nasce. Agora está nascendo cedo mesmo, antes das 6. E dorme cedo. Então, a minha disposição para a escrita mudou, aumentou, tem mais tempo, porque eu não gasto tempo no transporte. Trânsito. Né? E esse tempo do trânsito, do transporte, 2 horas por dia brincando. No mínimo. No mínimo é 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Isso quando a pessoa dá muita sorte. Pois é. Então, eu acabo tanto tendo esse ganho do tempo, eu venho para São Paulo uma vez por mês, né? Mas então é diferente, né? Não tenho que ficar todo dia me locomovendo. Então, isso... E eu também, como estou na zona rural, eu estou lá me alfabetizando no livro da natureza, aprendendo sobre os animais, pássaros, né? Principalmente, que eu não conhecia. Eu achava que tudo quanto era pássaro verde gritava era papagaio. Já vi que tem 10 variações, né? E das árvores, do ciclo. Então, eu estou agora me interessando mais em escrever sobre isso, sobre a natureza, os animais aqui da região da Serra da Mantiqueira, os insetos. É muito rico, mas aí é uma coisa que você tem que parar para ficar olhando, né? Aí já não é uma pesquisa mais do livro, da enciclopédia. Também ajuda, mas é de estar ali olhando, né? Bem que planta loco, é aquela, né? Que inseto é aquele. Então, está sendo bem interessante isso. Está influenciando realmente na sua escrita, nos projetos que vêm por aí. Sem dúvida. Porque meus projetos eram mais urbanos, né? A Selma Maria não, ela sempre teve essa ligação da escrita dela com a natureza, que agora ficou mais forte ainda, né? O livro que ela está terminando de fazer agora, a protagonista é uma galinha. É uma galinha interessantíssima. Mas, então, é muito bom voltar para isso também. Eu que fui criado numa cidade pequena, né, Oscar, poder voltar a ter esses elementos. José, muito bom. Passou uma hora voando, você acredita? Não tem meia hora que a gente começou. Pois é, já passou 1 hora. Como quando a gente se diverte, o tempo voa. É o que eu sempre falo. Então, José, quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso podcast. Livros, livros e mais livros. É o que a gente mais gosta. Não o que a gente mais gosta, mas é uma coisa que a gente gosta muito.
é livro, é falar de livro, leitura, literatura. Agradeço muito a sua presença aqui no nosso podcast, meu amigo. Olha, muito obrigado, Oscar. E podemos falar de muito livro, né? Citamos aí uma quantidade de livros muito grande, né? E ainda tinha muito mais coisa para falar, mas é bom que ficou gosto de quero mais, deixa para próximo, para os nossos próximos encontros. Então, José, agradeço muito a sua vinda aqui ao nosso programa, agradeço a todos que estão assistindo, que estão curtindo, curtam o nosso canal, e é isso. Leia hoje, leia muito, leia sempre. Grande abraço para todos. Tchau, tchau.